tá? Existe alguma outra coisa em relação aos anéis aqui do pistão? Em relação aos anéis do pistão? Sim, existe sim uma relação aqui também que vai fazer toda a diferença num motor preparado. A gente entendeu aqui nessa aula aqui que é o seguinte, que o pistão, que os anéis do pistão, eles controlam o óleo, ele faz a vedação da compressão e também dissipa o calor, certo? Só que além disso, os anéis, eles têm uma função também que é a tensão, tá? O que é essa tensão dos anéis, tá? A tensão dos anéis, tá? É a quantidade de pressão necessária, eu até coloquei aqui, ó, é a quantidade de pressão necessária para empurrar as extremidades do anel em conjunto, tá? Então, quando acontece a compressão, o que acontece? Parte dessa compressão e combustão ali, tá? Que está acontecendo, vai entrar aqui por trás aqui dos anéis, empurrando eles contra a parede do cilindro aqui, certo? Empurrando ele contra a parede do cilindro. Isso se chama uma pressão, tá? Pressão o quê? Tangencial, é uma tensão tangencial ali. É como se fosse uma pressão para empurrar o meu pistão, para começar a empurrar os meus anéis para fazer a vedação. Ou seja, eu coloco ele no cilindro ali. Então há uma tensão ali. Só que essa tensão, só de encostar, não é suficiente. Então, quando acontece a combustão ali, parte dessa compressão, ela entra por trás aqui dos anéis, empurrando ele contra a parede do cilindro. Isso gera o quê? Isso gera uma tensão. E essa tensão é chamada de tensão tangencial, tá? Então, cada anel tem um tipo de tensão. Uma tensão maior ou uma tensão menor, tá? E outra coisa que a gente olha aqui também nessa questão de tensão, além de eu olhar para essa tensão, tá, tangencial, que faz os meus anéis se movimentar fazendo a vedação, eu também analiso a pressão criada contra a parede do cilindro, certo? Então são dois tipos de pressão. A pressão que faz o meu anel fazer a vedação, abrir e fazer a vedação, tá? Então eu tenho uma tensão ali, certo? Dos anéis, que vão ser isso aqui, ó, essa tensão do anel aqui, ó. Certo? Então, basicamente, isso aqui é a tensão do anel, quando eu empurro ele assim, ó. Certo? Então, a tensão tangencial, certo? E eu tenho a pressão que é exercida contra a parede do cilindro. Por quê? Quanto maior a tensão tangencial do anel, certo? Quanto maior essa pressão tangencial do anel, maior o que vai ser? Vai ser a pressão exercida sobre o cilindro. Por quê? Se eu tenho uma tensão muito grande, é como se eu empurrasse basicamente aqui o máximo que eu consigo o anel aqui nas paredes do cilindro. Então eu tenho uma tensão contra a parede do cilindro. Isso é prejudicial? Depende da forma como é visto isso. Por quê? Quando eu tenho uma tensão tangencial muito grande, tá? E essa pressão contra a parede do cilindro é muito grande, o que acontece? Eu tenho perca de desempenho no meu motor. Por que eu tenho perca de desempenho no meu motor? Porque a pressão, como ela é muito grande, então eu tenho uma pressão contra a parede do cilindro, é como se eu estivesse querendo segurar o meu pistão em algum lugar ali. Não tem quando você coloca o pistão dentro do motor com os anéis assim dentro do cilindro aqui, ó. Quando você coloca ele aqui dentro com os cilindros aqui, se você tirar a mão, ele não vai descer. Por que ele não vai? Porque existe uma pressão, uma tensão dos anéis ali segurando ele, certo? Então, em movimento, o que acontece? No funcionamento do motor, essa tensão empurrando contra a parede do cilindro, o que acontece com isso? Faz com que eu perca energia ali, porque o meu pistão ele tem que se movimentar, subindo e descendo. Então, ele vai ter que gastar, ou seja, parte dessa energia para movimentar esses anéis ali, essa tensão desses anéis empurrando contra o cilindro, certo? Então, quando a gente olha para a preparação de motores, tá? Na escolha de anéis, existem anéis com maior pressão, certo? Com a tensão maior, e anéis com menor tensão, tá? Anéis com menores tensão geralmente vão ser usados em competição. Quando eu tenho uma tensão menor, então eu vou ter uma pressão contra a parede do cilindro menor, então eu gasto menos energia para fazer a movimentação do meu pistão e através disso eu ganho mais potência e mais economia no meu motor, certo? Mas em compensação, os anéis que têm menor tensão, o que acontece? Eles não fazem uma vedação tão boa. Quando eu não tenho uma vedação tão boa, parte dessa compressão desce também. Então isso é prejudicial também para o meu motor. Geralmente eu utilizo uns anéis com menor tensão, tá?
quando eu tenho uma taxa de compressão muito alta, estou usando um combustível especial. Claro, depende muito da tensão aqui que a gente está falando, tá, pessoal? Porque antigamente, tá, se a gente pegar os primeiros carros, olhar pela parte dos carros, os primeiros anéis, eles tinham uma tensão muito grande. Então, por vários anos, vários engenheiros, eles vieram testando os anéis até chegar numa tensão menor de hoje em dia, quando sai um carro já com uma tensão bem menor e fazendo uma vedação boa ali, perfeita. Agora, quando a gente fala que tem uma tensão ainda menor, aí a gente tem que olhar vários outros fatores para a gente compreender essa parte de tensão. Como que é feita a escolha dos anéis do pistão? Como que é feita essa escolha? Basicamente, quando a gente olha por essa pressão aqui da tangencial e essa pressão contra a parede do cilindro, a gente tem que levar em consideração a cilindrada do motor, tem que levar em consideração a compressão do motor, tem que levar em consideração também a RPM do motor, a potência do motor. Então tudo isso tem que ser analisado. Ah, Otávio, como que eu faço? Cara, aqui, nesse caso aqui, para a gente escolher anel de pistão, a gente precisaria entrar em contato com algum engenheiro ou com alguma empresa que ela fabrica anéis e ela te passa certos tipos de anéis com maior tensão, com menor tensão, e através daquilo ali você vai ter que testar, certo? O mais indicado ali, ou que trouxe mais desempenho para o seu motor, certo? Isso aqui a gente fala já olhando para o meio das motos, é uma coisa bem complicada assim de se fazer, certo? Principalmente por você precisar de um fabricante de anéis, onde você vai ter um anel com menor tensão, onde você vai ter que fazer testes, tá? Para chegar naquele maior resultado. Geralmente isso aqui eu posso tentar buscar quando eu estou tentando extrair o máximo de potência do motor, tá? Onde é limitado o tipo de preparação, quero buscar o máximo de potência, é limitado a cilindrada, ao tipo de preparação, quero buscar o máximo de desempenho nesse motor, então eu vou tentar ir nos máximos de detalhes desse motor para me trazer o máximo de potência nesse motor, beleza? E claro, além disso aqui, tudo que eu mencionei para vocês, a qualidade do anel vai mandar muito aqui também, tá? Porque existem os anéis que têm uma maior qualidade e tem os anéis que não têm uma menor qualidade. Então a gente tem dois anéis com qualidade melhor e com qualidade inferior. Isso aí existe para tudo. Tanto do kit de aumento de cilindrada que você compra, tem de qualidade inferior, tem de qualidade superior. Então tudo isso também a gente tem que levar em consideração para a gente escolher o melhor kit de anéis, tá? Para o meu pistão. Para quê? Para que faça todas as funções aqui do anel, certo? Dos anéis, que é a função de compressão, de raspar, do óleo, tá? Fazer todas essas funções, dissipar bem o calor e ainda ter uma tensão mais baixa para que eu tenha um menor atrito e tenha um melhor desempenho nesse motor. Beleza? Pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei para vocês aqui te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta para mim também se você já fez algum teste, tá? Com algum tipo de anel que tem uma tensão menor aí no seu motor preparado e obteve um bom resultado ou não obteve um bom resultado. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.